é logo. É logo. Creia na minha palavra. Só que às vezes vai passando o tempo e a gente vai perdendo o entusiasmo. A gente recebeu uma profecia de um sonho, de um objetivo, mas as lutas muitas vezes fazem com que a gente vai esquecendo daquilo que Deus projetou ao nosso coração. E eu não sei, talvez, como você chegou aqui nessa manhã. Talvez você chegou aqui, Deus, lembra de mim? Ele está dizendo, hoje você será lembrado. Deus, você pode realizar este sonho? Deus está dizendo, com certeza eu vou realizar esse sonho. Então nessa manhã, queridos, eu quero ativar a tua fé, eu quero ativar a tua espiritualidade, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. É uma passagem que você já conhece muito bem, é uma passagem que você já viu muitos pregadores entoar sobre ela. E nós vamos conversar um pouquinho sobre Ana. E quando eu fui preparar essa mensagem, eu me deparei com 4 pilares que nós vamos conversar nessa manhã. Primeiro pilar: não abra mão dos teus sonhos. Isso é uma afirmativa que Deus está dizendo para você. Segundo pilar: o tempo da preparação. Terceiro pilar: alinhando os meus sonhos com os sonhos de Deus. E último, porém não menos importante: quando os sonhos se alinham, o resultado aparece. Amém? Então, queridos, vamos por essa primeira esfera. Diga comigo: eu, mais forte, eu não irei abrir mão dos meus sonhos. Quem recebe em nome de Jesus? Queridos, é interessante que tem certas coisas que Deus proporciona na vida do cristão. Se nós observarmos a história de Ana, nós vamos ver que foi o próprio Deus quem disse que ela não teria filhos. E é interessante que Ana é uma mulher que passou por os perreios da vida, mas em nenhum momento ela se queixou. Ana tinha um marido chamado Eucana. E aqui, por ser um culto de família, eu gostaria de chamar a atenção tanto dos pais, dos filhos e das esposas. Eu estava entendendo, bispo, que Ana tinha um desejo na alma. Ela desejava ser mãe. Mas toda vez que ela ia para o templo, a Bíblia diz que eles tinham que sacrificar. E como ritual, todo judeu depois participava de uma refeição. Então, quando Eucana via Ana triste, a primeira coisa que ele fazia era entregar para ela a porção dobrada de comida. Só que aí, eu me perguntei, meu Deus, desde quando uma dor na alma se cura com comida física? Será que Eucana não está entendendo que Ana quer que ele esteja com ela junto no altar, orando por um propósito, buscando a Deus por uma solução? Mas me parece que Eucana quer fugir do propósito de Ana. Nessa manhã, maridos, esposas, filhos, procurem viver o propósito um do outro. Se nós desejamos que essa igreja cresça, viva o propósito dos pastores. Mas o que acontece é que muitas vezes nós queremos que um só viva, para depois a gente vir querer desfrutar da bênção. Mas eu quero te dizer nessa manhã, se um recebe a bênção, todos do corpo também serão abençoados. Então nessa manhã não fique de fora. Se você está entendendo que a sua esposa está te chamando, ela tem um desejo, o teu esposo tem um desejo, em nome de Jesus, não se distraia, mas vai com ela para o altar, porque é lá que Deus vai se manifestar. Ana ia para o altar,
mas seu esposo desejava dar a ela comida. E é interessante que a Bíblia vai dizer que essa peregrinação de Ana foi por 3 anos. Durante 3 anos, Eucana está vendo sua esposa chorar, sua esposa ter amargura de alma, mas ele vem com um prato de comida. Comida não gera filho. E é interessante que nesse decorrer desse tempo, é bem provável que eles, por serem um casal, Ana deve ter comentado com Eucana: eu desejo ter um filho, eu desejo ter um filho. E aí o Espírito Santo de Deus também ministrou ao meu coração: diga para a minha igreja, cuidado para com quem eles falam dos seus sonhos. Porque existem pessoas que você confia tanto, mas na verdade esse é o tipo de pessoa que vai querer que você não realize o seu sonho. Porque talvez ela também é uma pessoa frustrada, e um frustrado não quer ver a realização do outro, pelo contrário, ele quer que você jogue no time dele. Se ele não recebeu, ele também não quer que você receba. E talvez você, em algum momento da vida, por estar lutando por um sonho, você tenha ouvido algumas pessoas dizerem: olha, não faça isso, deixa esse negócio de lado, para que comprar um terreno para a igreja? Isso é impossível, isso não é para você, essa porta de emprego que você está tentando 1, 2, 3 vezes, esqueça isso para a tua vida é improvável. Talvez você tenha ouvido esse tipo de condenações todos os dias, meses e anos. Mas nessa noite o Espírito Santo manda te lembrar que essas coisas improváveis que Deus faz parecer provável. É por pessoas improváveis que Deus levanta para mostrar que Ele é o Senhor. Se você observar a vida de Sara, para uma vida ela era improvável, mas Deus levantou Isaac e fez dele o filho da promessa. Se você observar a vida de Rebeca, ela era improvável, mas Deus deu a ela Jacó e Esaú, ambos eram nações de Deus. E se você agora for para a vida de Raquel, você vai ver que também ela era uma mulher improvável, mas no ventre dela estava aquele homem que posteriormente se tornaria o maior governador do Egito, sendo ele José. Então nessa manhã eu preciso que você entenda: se você tem um sonho, não abra mão dele, mas fique com as palavras dos escritores aos Hebreus, capítulo de número 10. Nós não somos aqueles que retrocedem e param, mas nós avançamos. Crê nessa palavra, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Ele te fez para avançar, Ele te fez para avançar. Não abra a mão dos teus sonhos. Aleluia. Deus está aqui mudando cativeiros. Isso aqui é um culto, então manifeste a glória de Deus em você. Mas entenda, querido, ainda que você não abra mão de um sonho, você precisa entender que todo sonho tem uma preparação. No plano do céu, os sonhos já estão concretizados. Mas para que ele venha para a terra, você vai ter que entender que às vezes é árduo. O sonho ele costuma vir como um formato de uma pedra. Então você tem que ter as ferramentas para esculpi-lo. Você tem que batalhar, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Mas às vezes o processo de esculpir, de chegar a este sonho, ele é doloroso. E o tempo da preparação é um fator crucial que mostrará se de fato você tem um sonho ou se você só tem um desejo passageiro. Porque sonhos, eles serão realizados se você não desistir. Por que eu digo isso? Todo sonho, ele precisa passar pelo crivo da aprovação.
Nada vai cair de mão beijada do céu para nós. Eu costumo dizer que a única coisa que cai do céu é chuva. E aí muitas vezes a chuva vai para algum lugar, causa alagamento, e a pessoa tem que trabalhar de novo para reconstruir aquilo que perdeu. Mas nessa manhã eu quero que você entenda isso. Se você está no tempo da preparação, não desista, porque Deus está te forjando para não perder aquilo que Ele tem para a tua vida. É interessante que no momento da preparação, a Bíblia diz que Penina tinha filhos, enquanto Ana tinha fé. No tempo da provação, não desfaleça a tua fé. No tempo da dificuldade, não desfaleça a sua fé. É interessante que Ana está vivendo em um ambiente cristão. Se ela vai para a igreja, lá tem um profeta que ao ver ela orando, vai dizer: essa mulher está embriagada. O profeta não está entendendo nada. Se Ana está passando na rua, ela vai encontrar com Penina, e Penina vai começar a debochar dela, da sua esterilidade. Se Ana vai para a sua casa, ela vai encontrar o seu marido Eucana, que vai querer dar a ela comida. Mas eu preciso que você entenda isso. Não pare diante das ameaças que te surgem. O crivo da aprovação vem para todo mundo. E é interessante que a Bíblia nos faz lembrar que para José ser governador do Egito, o crivo da preparação foi a prisão. Quando Deus quis de fazer Jonas um missionário, o crivo da provação foi o grande peixe. Quando Deus quis fazer de Elias um exílio profeta, o crivo da provação foi Jezabel. Porém, quando Jesus Cristo decidiu perdoar todo o pecado da humanidade, o crivo da provação foi a cruz. Mas todos esses homens, eles foram até o fim e receberam aquilo que Deus desejava entregar para o seu coração. Nessa manhã, não desista daquilo que Deus tem para você. Amém. E eu vendo Ana nesse contexto, seu esposo a entristece, o profeta a entristece, Penina zomba dela. A pergunta que eu fiz ao texto é: meu Deus, na onde buscar socorro quando estamos passando pelo crivo da provação? Porque se Ana vai para a igreja, lá está o profeta, sendo que a igreja deve ser um local que não deveria acontecer essas coisas. Mas nós temos que entender que dentro da igreja tem pessoas que precisam de renovo, tem pessoas que estão na igreja, mas precisam nascer de novo. E talvez você está aqui pensando: eu não quero mais voltar para a igreja porque fizeram isso comigo. Mas Ana nos ensina algo interessante, que quando ela estava passando no momento da provação, tinha o profeta que falava mal, tinha a Penina que falava mal, tinha o seu esposo que entregava comida. Da onde era o local que Ana estava então? Ana correu para o altar. Nessa manhã, corra para o altar. A igreja pode te entristecer, o teu pai, a tua mãe, o teu esposo pode te entristecer, mas é lá no altar que vai estar o homem vestido de branco, em seus olhos como chama de fogo, e ele vai estar dizendo: eu limparei dos teus olhos toda lágrima. Aplauda Jesus. Somente o altar tem resposta quando tudo à nossa volta se cala. Nessa manhã, se você está passando pelo crivo da provação, persevere, não desanime, não jogue a toalha, faça a tua parte, porque é através de pessoas improváveis que Deus fará sonhos prováveis. Amém. Terceira esfera: alinhando os meus sonhos aos sonhos de Deus. Você tem um sonho? Levanta a mão para mim saber. Glória a Deus. Então, se fosse para dar um tema nessa mensagem, guarde isso: alinhando meus sonhos aos sonhos de Deus. Essa é a parte da mensagem.
E a pergunta é, já que você tem um sonho, é possível ver Deus neste sonho ou Deus está de fora? É possível Deus ser glorificado nele ou somente a sua vida aparecer? Porque se a gente observar muitas das vezes o nosso sonho, ele quer favorecer o nosso ego, ele quer favorecer o nosso status, ele quer mostrar para o nosso vizinho que a gente pode mais do que ele quer mostrar para o nosso vizinho que zombou, olha aqui, agora eu tenho mais que você. Mas aqueles que têm o seu coração aliado aos sonhos de Deus, não revida quando é zombado. Pelo contrário, ele abençoa o vizinho para que ele também seja próspero. Então nessa manhã eu queria que você pensasse sobre isso. Este teu sonho, é possível que Deus seja glorificado nele? Porque quando eu estava fazendo essa mensagem, Deus me fez lembrar de algo que eu e minha esposa também passamos. Logo quando a gente se casou, nós tínhamos um carro e eu pensei já comigo profetizando, a família vai crescer. Então nós temos que trocar de carro. A intenção era boa. Talvez o teu sonho é bom, mas Deus não está nele. Então eu falei com a minha esposa, vamos então trocar esse carro? Vamos. Então a gente começou a orar. Mas na minha oração eu falava, Deus, eu preciso trocar de carro, porque eu quero ir com um carro para trabalhar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ir para a igreja com um carro. Era tanto eus, e Deus estava me dizendo, cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Se você está pedindo para mim, aonde eu me manifesto nisso? Aonde eu sou glorificado nisso? Aí eu coloquei o carro na OLX, apareceu vários compradores. E o preço que eu queria era da tabela, e só um queria pagar o preço da tabela. Só que ele ficou me enrolando. E aí parece que estagnou. Ninguém mais mandava mensagem no WhatsApp. Aí Deus me fez lembrar. É hora de orar por esse sonho, mas de uma outra forma, para que eu seja glorificado e não somente a bênção seja para você. Então eu mudei a estratégia. Talvez você tenha um sonho, Deus está dizendo, não abra mão dele, mas mude a estratégia. Então eu comecei, Deus, que esse carro, quem comprar, seja para glorificar o teu nome. Abençoa quem for comprar esse carro, para que ele possa, junto com a sua família. E aí eu fui falando. Passou uma semana, uma pessoa me ligou. Fiquei interessado no seu carro, ele é desse jeito mesmo aí que está mostrando na foto? Falei, tá bonitão. Aí eu levei o carro e a pessoa gostou. Quando os sonhos do nosso coração se alinham aos sonhos de Deus, algo acontece. Aí eu conversando com essa pessoa, ele é um engenheiro, ele disse assim para mim, olha, você está vendo que eu tenho esse outro carro aqui, um carro, era da esposa dele. Aí ele falou assim, eu estou querendo comprar esse seu carro, porque eu tenho uma filha pequena e o estado de saúde dela é grave. Olha Deus entrando na história. E inclusive hoje, eu preciso levar esse carro hoje, porque daqui 3 horas ela tem uma cirurgia. E na mesma hora, eu estava já entendendo o que Deus queria fazer. Eu disse para ele, olha fulano, eu posso orar pela tua filha? Eu posso pedir para que a igreja que eu vou ore pela tua filha? Ele disse sim. E talvez você vai lembrar que eu trouxe esse pedido aqui na igreja. Ok, vendemos o carro, assim que eu coloquei o contexto lá do WhatsApp da menina, a igreja se prontificou, a igreja orou. A menina tinha que fazer a cirurgia à tarde, a igreja a hora de manhã. À tarde o moço me liga, ei Diego, eu não sou cristão, eu sou católico,
Mas eu preciso te dizer algo. Quando a minha filha entrou para fazer os exames da preparação para a cirurgia, o médico disse que ela já não tinha mais nada. A minha filha está bem. A minha filha está bem. Quando os sonhos são alinhados ao propósito de Deus, outras vidas manifestam a glória dele sobre tua vida. Não viva o teu sonho só para você, viva para a glória de Deus. Infelizmente eu perdi o contato desse moço, mas Deus gravou no meu coração. A minha semente eu já deixei plantada. Não abra mão do teu sonho, permaneça no tempo da preparação, mas alinhe ele aos propósitos de Deus. A quarta esfera, quando os sonhos se alinham, o resultado aparece. Aí a gente vai para o texto novamente, 1 Samuel. Se você observar, queridos, depois na sua casa você faz essa análise. O capítulo de número 1 até o versículo de número 8 vai dizer que Ana com seu marido vai ao templo. Ela pede a primeira vez e nada acontece, Vitória. Vai o segundo ano, pede, se derrama e nada acontece. Vai ao terceiro ano, pede e nada acontece. E aí eu perguntei para Deus, Senhor, por que Ana te servindo permaneceu com amargura de alma durante 3 anos? E Deus me respondeu, porque os sonhos de Ana até então não estavam atrelados com meus sonhos. Eu disse, como assim, Senhor? Deus me respondeu, Ana queria um filho, mas eu queria um profeta. Ana queria abraçar um menino, mas eu tinha um profeta para abraçar uma nação. Pode pegar o texto, você vai ver, querido, que até o versículo de número 8, Ana não cita, Deus, se o Senhor me der o Samuel, um filho, eu dedicaria ao Senhor. Não, Ana só pensava em si, em si, em si, em si. Mas até que no terceiro ano, Ana não desistiu do teu sonho, mas mudou a estratégia. A Bíblia vai dizer que Ana sobe ao templo a terceira vez junto com seu esposo. Não se importando se Penina, não importando se o profeta estava entristecendo. Ela foi mais uma vez para o altar, porque o altar não decepciona. Então Ana começa a se derramar em lágrimas, começa a se derramar. E a Bíblia vai dizer que naquele momento, Ana alinhou o seu propósito ao propósito de Deus. É a partir do versículo 9 em diante que Ana então vai falar pela primeira vez: Deus, se tu me deres um filho, eu dedicarei ao Senhor. Então naquele momento, querido, eu acredito que os céus começam a se alinhar com o propósito da terra. Os anjos começam a se alegrar, porque Deus não desejava dar somente um filho para Ana. Deus desejava entregar um profeta, um juiz, um sacerdote para uma nação. Se você não está entendendo o que Deus está te dizendo nessa manhã, é o seguinte: enquanto você está pedindo uma coisa, eu tenho muito mais para te dar. Eu tenho muito mais para te dar. A Bíblia vai dizer, Penina tinha muitos filhos, mas até então no começo, Ana tinha um. Quem eram os filhos de Penina? A Bíblia não menciona, mas apenas um. Quem era o filho de Ana? A Bíblia faz questão. Ele é profeta, ele é sacerdote, ele é juiz. Diego, o que você quer dizer com isso? Não precisa ter muito, é uma coisa só que Deus quer te dar para que você transporte na alegria. Deus está vendo você subir para o altar e dizer assim: Senhor, eu quero uma outra casa de aluguel para morar. Mas Deus está dizendo: eu não quero para você uma casa de aluguel, eu quero te dar uma casa própria. Deus, eu estou indo para o templo porque eu quero um novo relacionamento. Deus está falando: eu não tenho para você um relacionamento, eu tenho para você um casamento.
você a unção dobrada. Não desanima no teu sonho, mas mude a estratégia. Se você está entendendo o que Deus está falando com você, manifeste a glória dele aqui. Exalte ele aqui. Ana, o que você carrega nas mãos? Eu agora carrego um filho, mas no propósito do céu, Ana carrega um profeta. Ana, cadê Penina? Não sei, porque eu estou ocupado mais com aquilo que Deus me deu do que aquilo que os outros têm. Ana então alinhou seu propósito ao propósito dos céus e recebeu aquilo que Deus tinha para ela desde o começo. Só que Ana não se esquece de uma coisa. Ela deixou uma palavra no altar. Senhor, eu vou voltar aqui para entregar para ti esse menino quando ele for desmamar. Talvez você está aqui e Deus já te deu tantas bênçãos, mas Deus está esperando você voltar para o altar para agradecer a Ele por aquilo que Ele te fez. Deus está relembrando-nos que você, certa vez, quando não tinha, você fez um propósito, você fez uma oração. Deus está dizendo: ei, volte para o altar porque você tem algo pendente lá comigo. Deus curou 10 leprosos, mas somente um voltou para agradecer. E eu entendi que essa passagem não fica somente lá no Novo Testamento. Talvez você é um desses 9 leprosos que está aqui hoje. Deus está dizendo: me agradeça por aquilo que eu te fiz. Porque se você quer mais, eu estou para te dar mais. Mas então agradeça por aquilo que eu já te fiz. A Bíblia diz: Ana cuidou do menino Samuel até os seus 3 anos. Mas aí depois é hora de devolver o menino. Só que agora ela vai subir para o templo. O seu semblante está alegre. O seu coração está formoso. Porque lá no capítulo 2 ela vai dizer: olha, a mulher que não tinha mais filho, Deus a visitou e agora tem 7. Além dela ter 7, ela chegou com as mãos vazias, mas a mão dela agora está levando ofertas ao Senhor para agradecer por aquilo que Ele fez. Talvez você fez tantas coisas na minha vida, mas eu não tenho recurso financeiro para te devolver. Mas Paulo, instruindo a igreja, ele vai dizer que a nossa oferta hoje é o nosso coração contrito e quebrantado, porque esse Deus não despreza. Coloca o teu coração no altar, coloca o teu coração no altar. Deus deseja realizar o teu sonho, mas alinhe-se ao propósito dele. O teu sonho é bom, mas se não tiver Deus, de nada vale. E detalhe, você pode até conseguir sem Deus, mas é por sua conta em risco. E como eu estou pregando para pessoas aqui que é cristã, eu nunca vi um crente prosperar onde Deus não tenha colocado sua mão. Nessa manhã, Deus está dizendo: é hora de alinhar os teus sonhos, filho, com a minha vontade. Não desanime, porque é o altar que tem resposta para a tua vida. É interessante que quando nós montamos uma mensagem, ela tem 3 requisitos básicos: a leitura, a explicação e a aplicação. Nós lemos o primeiro livro de Samuel. Foi dirigido para vocês a mensagem desse livro, mas agora eu desejo terminar com uma aplicação para a tua vida. Eu quero terminar com uma ilustração.